A gente chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje, dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água. A gente vai falar sobre esse bem tão precioso, mas findável, um direito humano que cada vez mais as populações mais pobres não conseguem acesso em plena pandemia. O relatório divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto Trata Brasil aponta que 21,7 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto nas 100 maiores cidades do país e 5,5 milhões não têm acesso à água potável. O Brasil não trata metade do esgoto que gera. Vamos falar também das secas que poderão ser mais frequentes e longas e das inundações cada vez maiores na Amazônia. E hoje será lançado o relatório do Desenvolvimento Mundial da Água nas Nações Unidas dentro de um evento internacional muito importante. E a gente trouxe aqui duas pessoas especialistas no tema, o Wagner Ribeiro, nosso colunista, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Olá, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, Milton, bom dia quem nos acompanha. E o Milton Pomar, que é professor, geógrafo e técnico agropecuário. Olá, Milton, bom dia. Bom dia, boa água para todos nós. É que todos nós precisamos dessa pandemia, inclusive, né, de água limpa, mas infelizmente essa não é a nossa realidade, né, Milton? Mas a gente vai começar aqui com o Wagner. Ô Wagner, vamos falar desse evento internacional online que terá a participação de atores mundiais importantes, né, que vão discutir o tema da água sob a ótica do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, né, que são 17, a água potável, saneamento é o objetivo número 6. Qual que é o desafio a ser atingido em relação a essa meta da água? Como é que vai ser esse evento, Wagner? Veja, Marilu, na verdade o evento ocorreu a semana passada, né? Ele foi uma reunião chamada de alto nível, justamente preliminar para pautar o Dia Mundial da Água, e ele teve como grande objetivo traçar metas para buscar aí atingir os objetivos bem sustentáveis, especialmente, como você realizou bem, aquele que diz respeito à água, que é, na verdade, diminuir em 50% as pessoas sem acesso à água de qualidade, né, até 2030, o que é, de fato, uma meta bastante ousada, especialmente no caso brasileiro. Você trazia há pouco aí dados importantes sobre a situação do Brasil, né? Nós sabemos, por exemplo, que a região norte do Brasil, Marilu, ela é a que está com os indicadores de saneamento mais baixos, né? Como você frisou bem, 50% do esgoto brasileiro sequer é coletado, daquilo que é coletado, né? Metade disso também é tratado. Então, nossos indicadores, por exemplo, de saneamento, são muito ruins. E eu tenho insistido já há algum tempo, acho que você já me ouviu falar sobre isso aqui também, de que nós poderíamos ter, a partir do saneamento básico, uma forma de incrementar a atividade econômica no Brasil, gerando essa infraestrutura fundamental para a população brasileira, que concerne, né, basicamente, poderíamos falar em 4 aspectos, como a própria lei do Brasil diz, né? Trata dessa questão: a garantia da oferta da água com qualidade e ao longo do tempo, ao mesmo tempo coleta e tratamento de esgoto, e no caso brasileiro associado à drenagem urbana e também à coleta e tratamento de resíduos sólidos. Então a gente teria aí 4 grandes itens, né? 4 eixos de ação que poderiam sim gerar muita atividade econômica num momento importante onde o Brasil, infelizmente, patina em termos da atividade econômica também. E seriam atividades, evidentemente, do meu ponto de vista, pautadas pelo Estado, né? Acho que o capital privado, do meu ponto de vista, não tem dado conta de atender bem essas questões. Podemos depois, se for o caso, aprofundar um pouquinho mais essa questão. Perfeito. E o relatório de desenvolvimento mundial da água das Nações Unidas de 2021, o que você poderia falar a respeito, Wagner, desse relatório? Veja, ele confirma, Marilu, uma tendência bastante preocupante, né? Nós temos aí cerca de 1/3 da população mundial sem acesso à água. Esse número deve chegar a 5,7 bilhões em 2050, isso é muito preocupante. No caso, para 2050, eles ponderam que pelo menos essa quantidade de pessoas vai ficar ao menos um mês com dificuldade de acesso à água ao longo de um ano. E por que isso está sendo projetado? Né? Por 2 razões fundamentais. Nós sabemos que o consumo da água ele aumenta em caráter exponencial, né? Mais até, se nós compararmos, por exemplo, o crescimento populacional, a curva é assim, o crescimento da água, do consumo da água é mais agudo, né? Porque nós somos baseados numa sociedade de consumo onde a água é um insumo
fundamental para a produção agrícola, para a produção de materiais de várias ordens, né? Indústria principalmente. E associado a isso nós temos também a questão das mudanças climáticas, que é hoje um grande desafio também, para que a gente possa aí evitar que o planeta aqueça além de 1,5 grau e por conta disso diminuir, não é, a quantidade de secas agudas que a gente tem assistido no mundo e, por outro lado, associado à seca também, as chuvas intensas, que acabam sendo também bastante perniciosas. Aí. Então, nós estamos vivendo diante de uma situação muito complexa, né, porque você tem, de um lado, a diminuição da chuva, isso leva a seca e leva aí principalmente a população rural a ter dificuldades para permanecer no campo, todos os sistemas agrícolas sendo colocados em xeque, e por outro lado também as chuvas muito intensas que fazem com que a população que vive em áreas urbanas, né, especialmente sujeitas a áreas de risco, alagamento, escorregamento, elas também estão sob ameaça. Então, é de fato um tema da maior relevância no século XXI, pensar em água em termos de seca, em termos de abastecimento, em termos de alagamento, enfim, drenagem. É uma questão complexa que merece que a gente aborde nessas múltiplas dimensões, Marilu. Perfeito, Wagner. Vou aproveitar esse gancho, né, que você falou sobre as secas na Amazônia, que é bastante preocupante, e também a maior mudança nas últimas décadas, né, que é o aumento marcante aí de inundações severas na região, como você falou. E o Milton tem a dizer também sobre isso, ele está fazendo aí alguns estudos. E quais os fatores, na sua opinião, Milton, que explicam essas inundações aí no estado do Amazonas, na Amazônia? Bom, tem os fatores naturais, né, os fatores climáticos, as questões ligadas ao aumento da temperatura do Oceano Pacífico, a questão da temperatura do Oceano Atlântico na altura da linha do Equador. Quer dizer, você tem os fatores naturais, mas você tem os absurdos. Quer dizer, por exemplo, agora quando houve aquela inundação no Acre, em fevereiro, ficou evidente o seguinte: as cidades estão no lugar errado, né? Os caras construíram as cidades praticamente na área de várzea, na área de inundação dos rios. Então, quando há uma inundação natural, né, ela entra nas cidades, porque as cidades estão lá dentro da calha, né? Os caras enfiam a cidade dentro do rio, aí quando o rio transborda, eles reclamam que inundou, né? Essa é uma situação. Existem situações da ação do homem, por exemplo, Belo Horizonte é uma cidade que de vez em quando inunda. Por quê? Porque tamparam os córregos de Belo Horizonte. Existe até um estudo de um geógrafo sobre isso, muito interessante, que ele mostra o seguinte: olha, a cidade tinha um monte de córrego e sumiu. Na verdade, eles foram tampados. E quando você tampa os córregos, isso ocorreu também em São Paulo, além de você tampar, quer dizer, dele não poder mais transbordar, você enche de lixo, né? Você entope esses canais de lixo. Então, explode, né? Belo Horizonte explodia, os bueiros explodiam, né? Quer dizer, essas inundações em cidades, o Ribeirão Arruda, quando eu morei em Belo Horizonte, o Arruda fazia um rio. Mas é que o rio era o natural dele. Aí os caras enfiaram ele dentro de um canal. Toda vez que chove, ele transborda, não tem jeito. Só que o absurdo é isso, quer dizer, a gente acaba aceitando tudo isso como uma coisa natural. Eu vejo notícia de inundação há 50 anos. De dezembro, janeiro, fevereiro, a coisa mais normal do mundo é você assistir no noticiário da televisão aquelas inundações terríveis. Quem sofre normalmente é a população pobre, né? Agora, eu acho que o que tem de novidade aí que a gente tem que começar a se preocupar, por exemplo, no caso lá de Manaus. Manaus é uma cidade de uma região que tem água para tudo quanto é lado, e, no entanto, uma parte da população de Manaus não tem água. Quer dizer, um negócio doido, né? Você viver em uma cidade como Manaus e em alguns bairros as pessoas não têm água. O sistema de entrega, de distribuição de água em Manaus, além de tudo, é o que tem o maior percentual de perda na distribuição. É uma coisa absurda. Os caras gastam quase 40% do que é distribuído é perdido. Quer dizer, é um crime um negócio desse. E as pessoas olham lá o relatório, tem lá um número: Manaus é a maior quantidade de perdas de água na distribuição. E fica por isso mesmo. Quer dizer, você perde 40% do que você distribui de água e entra no relatório, ponto, né? Quer dizer, o impacto disso na vida das pessoas não... Uma outra coisa importante é a questão das doenças da água, né? Porque a gente normalmente, quando a gente fala da água para beber, água potável, mas a gente tem que ver que com a questão da falta do saneamento,
Manaus e Belém são as cidades com a pior situação, né? A falta de saneamento ela se traduz em doenças, chamadas doenças da água, que matam principalmente crianças até 5 anos de idade. Quer dizer, então você tem um impacto direto na qualidade de vida das pessoas. A gente fala muito de números, tantos milhões, tantos por cento, não sei o quê. Não, eu quero saber o seguinte, o que esse número significa na vida das pessoas, né? A situação de Manaus é um absurdo, porque Manaus, a maior parte, a quase totalidade do esgoto produzido para a população de Manaus é jogado no Rio Negro, é jogado nos córregos. Quer dizer, é um negócio louco. Quer dizer, você tem uma cidade de 2 milhões de habitantes, 2 milhões e 200, jogando todos os seus dejetos no rio. Então vai para o Rio Negro, que vai vir Amazonas, que vai... Quer dizer, você tem uma poluição gigantesca e fica ali, quer dizer, você não tem nenhuma briga, a população não faz um quebra-pau com isso, as pessoas se acostumam. Manaus, você anda em algumas avenidas, lá em alguns bairros, que tem os canais que eram os córregos, né, os igarapés, é um cheiro insuportável, e tem gente vivendo dentro dos canais de esgoto. A miséria hoje é tão absurda que tem gente vivendo dentro daquela calha do canal de esgoto. Quer dizer, quando aquilo transborda, essas pessoas morrem afogadas, ou elas saem, eu não sei como é que é. Mas é um negócio assim absurdo. E isso nós estamos em 2021. Se você pegar o processo todo, a lei, a chamada Lei das Águas, vai fazer 25 anos. E aí você tem o marco do saneamento, não sei mais o quê. Quer dizer, chegou um momento que a sociedade brasileira tem que parar de dizer, gente, vamos acordar, né? A água é essencial. O saneamento ambiental está diretamente ligado à qualidade da água que a gente bebe, porque a gente bebe uma água cheia de química, uma água ruim, porque a água, quando ela é captada, ela já vem com uma qualidade ruim, ela já vem poluída, então eles têm que botar mais química no tratamento, fica mais cara a água, mais ruim a água. Lá na China, por exemplo, quando eu morava lá, a água é insuportável de beber, o gosto da água é um gosto muito ruim, porque é química pura, né? Então é importante a gente ter, hoje, nesse Dia da Água, Dia Mundial da Água, a gente parar para pensar no seguinte, bom, a gente fica não sei quantos dias sem comer, a gente fica não sei quantos dias sem luz, mas água é o seguinte, bicho, é um dia. Ou a gente leva isso em consideração, é que nem o ar, né? O ar é alguns minutos, né? Você fica sem oxigênio. A gente está vendo agora na tragédia da pandemia, essa questão do oxigênio, o impacto que está tendo. E a água é em segundo lugar, quer dizer, você fica um dia sem água e olha lá, né? Exato. E Wagner, vamos falar do valor da água, né, como direito humano, né, nesse Dia Mundial da Água, né, o valor dela é muito mais do que o preço, não é isso, Wagner? Uma dúvida, Marilu. Nós estamos falando aí, na verdade, e esse é o mote do Dia Mundial da Água desse ano, né, o valor no sentido cultural, né, no sentido de que cada comunidade, cada grupo humano, cada forma de organização social atribui um significado à água muito além da dimensão econômica e hoje nós temos que dizer e financeira também, né? Porque a água, a partir dos processos de privatização de larga escala que nós tivemos na década de 90, não que não houvesse serviços privatizados antes, mas a década de 90 ela marca de fato um avanço importante no mundo. No caso brasileiro, Manaus, né, no ano 2000, se eu estou bem lembrado, acho que o Milton depois pode confirmar, e quando a gente pega aí os indicadores de Manaus, a gente vê que, na verdade, não melhorou nada, né? Ao contrário, nós temos aí com os números que ele acabou de mostrar, indicando que, infelizmente, a privatização tem resultado uma água de pior qualidade e, ao mesmo tempo, tarifas mais elevadas, né? Ou seja, se fala apenas de um valor da água, né, Marilu? O valor financeiro, o valor econômico, a remuneração do capital privado, quando, na verdade, se você falar, por exemplo, para um povo indígena, para um povo originário, para um povo tradicional, ele vai dizer que a água para ele é parte da sua condição de ser no mundo, né? Ele não consegue se desligar da água, né? Enfim, já existem relatos muito interessantes de quantos ritos, né, são associados à água, né? Não apenas ritos de passagem, por exemplo, de adolescência para a idade adulta, algumas cerimônias religiosas, inclusive o próprio catolicismo, por exemplo, tem vários momentos onde a água faz parte de toda a ritualística, enfim. Então, são exemplos aí, né, de como a água tem um significado cultural muito além da dimensão econômica, né?
O direito humano à água que você falou, já temos aí mais de 10 anos que ele foi assimilado pelas Nações Unidas, né? Depois associou-se também não apenas o acesso à água, mas também o direito ao saneamento. Essa discussão, ela vem, né, lentamente pelas Nações Unidas, mas depois, em 2002, ela surgiu pela primeira vez no Conselho Econômico e Social da ONU, e logo depois ela passou, então, a ser regulamentada pela Assembleia Geral da ONU. Mas muitos países, inclusive o Brasil, Marilu, ainda não assimilaram o direito humano à água, lamentavelmente. Então, a nossa própria Constituição não explicita claramente que a água é um direito humano. E por que ela é um direito humano, né? A gente não consegue ficar sem água, né? 70% do nosso corpo é água, e depois do oxigênio, que lembrou bem o Milton, né? Se você ficar sem água, dizem aí os especialistas que é mais fácil suportar a fome do que a sede, né? Como felizmente eu não passei nem muita fome nem muita sede, eu não posso dar um relato empírico aqui, mas de qualquer modo a água é entendida como direito humano, porque sem a água nós não vamos ter a capacidade de exercitar o nosso raciocínio, a nossa capacidade de reprodução como ser, e aí evidentemente que inclusive não vai poder exercer o direito humano de expressar politicamente e culturalmente nossos valores, nossos significados. Por isso que então a água entrou na agenda internacional, sim, e hoje é uma luta, Marilu, uma batalha bastante grande aí, para que nós tenhamos uma convenção, né, que regulamente de algum modo o direito humano à água. Essa é uma batalha de longa duração. Nós temos já convenções internacionais que tratam da água, mas elas tratam geralmente com rios compartilhados, tentando aí salvaguardar a qualidade da água, mas não ainda se conseguiu pautar, né, por exemplo, a quantidade mínima que cada ser humano deve ter para reproduzir-se como ser no mundo. E essa é uma questão que remete à cultura, né? Se você pensar, por exemplo, a sociedade industrial que nós estamos inseridos, os cálculos indicam 250 litros por dia, mas se você anda de automóvel, talvez esse número chegue a 1.000 litros por dia. Enfim, enquanto alguns povos, né, Gana, por exemplo, tem gente que vive com 20 litros por dia. Essa discrepância toda que nós temos, ela passa pelo valor que se dá à água e passa também, evidentemente, em ter clareza de que essa complexidade cultural ela não pode paralisar a discussão. Ao contrário, nós temos que ponderar essa diversidade toda de valores sobre a água e, a partir daí, lutar contra essa tentativa de hegemonização que é impor apenas o preço e a financiarização como uma medida para pensar a água na escala mundial. Exato, e falando do valor da água, a gente tem um aliado importante que é o Papa Francisco, né? Na encíclica Fratelli Tutti, né? Ele falou da pandemia, diz que ninguém se salva sozinho, que só é possível salvar-nos juntos, né? E eu lembro que ele denunciou também a intolerância, o desprezo, né, das culturas populares indígenas, né, que são uma verdadeira forma de violência, o que está acontecendo hoje, como você bem falou, não é, Wagner? Ele deu uma mensagem importante, né, diante de tantos interesses econômicos na Amazônia, em detrimento aí dos povos tradicionais e povos indígenas. E lá atrás, lá em 2015, na encíclica, né, sobre o meio ambiente, ele disse que tem medo que o controle pela água por parte das grandes empresas mundiais provoque uma guerra, inclusive, nesse século, né? Então, a gente já está quase no finalzinho aqui, Milton, o que você acha? Essa guerra aí pode acontecer, já está acontecendo em alguns lugares, qual que é a tua expectativa aí, Milton? Tem uma frase que eu não sei se é verdadeira, mas eu já li em vários lugares, que atribuída ao presidente da Nestlé, em que ele diz que a água é uma mercadoria, né? E essa é a lógica capitalista, né? A água é uma mercadoria. Você vê a guerra que houve lá na Bolívia, já teve em vários lugares, não só em países extremamente áridos, mas aqui também nós já temos enfrentamentos ligados à questão da água. Na Califórnia, com os irrigantes, quer dizer, o que eu acho que é importante a gente parar para pensar no caso de São Paulo, já que a entrevista está terminando, para a gente parar para refletir o seguinte: como é que a cidade mais rica da América Latina tem déficit crônico de água? Como é que a cidade pode ter chegado a esse absurdo de ter passado aquele período ali, eu acho que foi em 2014, 2015, né? Que chegou a uma situação de pânico, as pessoas estavam vendo que, olha, não vai ter água, o sistema Cantareira está com pouquíssima água, parará, não houve investimento, quer dizer, eu acho que a gente precisa ficar esperto com isso, porque essa situação da água, se em São Paulo, a cidade mais rica, passa uma situação dessas, você imagina nas regiões pobres.
Quer dizer, a questão da água, por exemplo, é muito pouco falada a transposição de São Francisco, que foi feita há alguns anos, né? O impacto que aquilo teve positivo em milhões de pessoas na região do semiárido do Nordeste. Só que o problema maior que nós temos hoje são as grandes cidades. Porque você pega a região metropolitana de São Paulo, olha o volume de água que você precisa para atender essa população. Então, se não há investimento na captação, se não há investimento no tratamento, na distribuição, você vai ter sempre isso, esse estresse permanente das pessoas ficarem sob o risco de racionamento de água e numa cidade rica, né? Quer dizer, eu acho que é importante a gente ter esse presente, lembrando que 1 litro de água mineral custa mais caro do que 1 litro de leite. Qual é a explicação para isso? Exato. Wagner, qual a explicação para isso, só para a gente encerrar? Veja, Marilu, acho que o Milton está trazendo uma questão muito séria, muito importante, né? Mas a financiarização da natureza está posta, né? E o que está faltando na perspectiva deles é simplesmente privatizar o ar, né? Ainda não conseguiram, mas alguns colegas já têm dito que essa crise do oxigênio já é a primeira indicação, né, de que nós já temos, na verdade, a privatização do ar. Então é algo que a gente tem que estar muito atento, muito alerta, né? E só para não deixar de comentar sobre São Paulo, acho que o Milton traz uma questão fundamental. O Cantareira, são dados de hoje, tá, Marilu? Está com 52,5% da capacidade do volume operacional. O ano passado, nessa época, estava com 64%, quase, então nós estamos com um indicador bem mais baixo. O Rio Claro, né, que é outro sistema importante, está com 52,6%, né? O que está em melhor posição é Guarapiranga e Cotia, mas o Cotia tem uma expressão pequena em relação a tudo que oferece de água para São Paulo. Ou seja, nós temos, na verdade, no geral, 60% da água acumulada, quando no ano passado estava na hora de 75% no geral. Então, nós estamos já hoje diante da iminência da falta d'água, sim, em São Paulo. Eu sei que os gestores vão dizer que agora os sistemas estão integrados, etc., fizeram acordo com o Rio de Janeiro para eventualmente bombar água do Rio Paraíba para cá, enfim, mas tudo isso nós sabemos que é insuficiente, né? E é insuficiente por quê? Porque nós estamos assistindo ainda, inclusive em São Paulo, a financiarização dos contratos de água, né? Aqueles famosos e absurdos contratos de demanda firme que a Sabesp criou, onde ela garante, por exemplo, a água mais barata para quem usa mais água do que, por exemplo, uma família de baixa renda que tem um consumo, ou seja, o metro cúbico da água fica mais barato para quem usa mais do que para quem usa pouca água. São as grandes contradições, não é, que estão postas hoje quando a gente fala em gestão da água, especialmente na região metropolitana de São Paulo. Então, e estão falando de uma Sabesp que é a capital de empresa mista, né, e que pode se tornar, pode inclusive perder a concessão, porque o presidente, na verdade, o Congresso vetou o veto do presidente, né, então, na verdade, agora as empresas estatais elas vão ter que novamente fazer uma licitação, participar de uma licitação para concorrer aos contratos de oferta do serviço de água. Então, estamos aí diante de uma situação muito preocupante, Marilu, porque o mundo hoje caminha na direção contrária à privatização. Depois de 20, 30 anos de privatização, se mostra claramente que a água diminuiu a qualidade, não há garantia de abastecimento no médio e longo prazo. Nós estamos falando de cidades importantes como Buenos Aires, como Paris, né, Berlim, Jakarta na Indonésia, que é uma outra grande cidade, uma grande mega cidade. Enfim, são grandes aglomerados urbanos que estão voltando à gestão estatal da água. E aqui no Brasil nós estamos apontando a direção contrária. Um exemplo mais recente é a polêmica envolvendo a SEDAI, né, lá no Rio de Janeiro. Há um esforço grande desde o governo Temer, depois do golpe de destituir a presidenta Dilma, já houve uma primeira tentativa de privatização e essa pauta está voltando com grande força agora. Em 2019 o BNDES fez uma reunião para moldar, digamos assim, a privatização da SEDAI. Enfim, o governo aposta naquilo que o mundo, ao contrário do que o mundo está fazendo, né? Que percebeu que, infelizmente, a privatização só gerou lucro, só gerou resultado para os capitalistas, mas a população continua com esses números tristes que a gente assiste no Brasil e no mundo, infelizmente. Perfeito, o Brasil está fazendo tudo o contrário na água, na pandemia, enfim, é realmente o pandemônio que a gente está vivendo. E com isso a gente encerra aqui essa conversa com esses dois grandes especialistas, o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, e com Milton Pomar, professor geógrafo e técnico agropecuário. Gente, muito obrigada, adorei a dobradinha, um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.